esse assunto é muito importante. Além de tecnicamente a gente entender isso, por que isso é importante, sabe? Existe toda uma teoria com relação a isso, e é uma teoria que não vem só das constelações familiares. Essa teoria, ela vem de todas as linhas da psique, tá? Além desse entendimento, eu percebo isso nesse mundo das constelações, dentro das constelações que eu facilito, uma tendência muito grande dessa dificuldade que as mulheres têm em relação à vida delas, tá? Em relação à prosperidade, em relação a relacionamento de casal, a amor próprio feminino, diretamente conectada, essas questões diretamente conectadas à relação como elas tiveram com os pais, com os seus pais. Então por isso que eu achei bem importante esse conteúdo a gente trazer hoje, para a gente poder entender, principalmente as mulheres, né, lógico, né, que tem essa necessidade de entendimento, quem busca principalmente o entendimento do próprio ser, por que eu faço o que eu faço, por que eu não consigo fazer o que eu preciso fazer, e também a nós os homens. Por quê? Porque nossas relações com o feminino ela é muito baseada também na forma como esse feminino se relaciona conosco, né? E durante a live, durante o nosso conteúdo de hoje, a gente vai entender como é que funciona essa relação. Muitas vezes a forma como eu sou visto enquanto homem está totalmente diferenciada do que deveria ser. Por quê? Por causa da visão das mulheres, por causa da visão do feminino. Então esse conteúdo é bem importante por causa disso, tá? Então eu quero agradecer mais uma vez, dar boas-vindas aos alunos que já entraram, né, se inscreveram para a jornada, né, as alunas, e também aos novos que estão aqui, né? Quem quiser ainda participar, a gente tem vagas ainda. A jornada vai ser de 12 a 15 de dezembro, e o link para inscrição está lá no bio, é bem tranquilo, tá? E vai ser um conteúdo bem importante para a gente, tá bom? Pessoal, vamos começar entendendo assim, ó, o que o Gerson entende com relação a essa visão, tá? Principalmente essa visão do que é o feminino e o que é o masculino. Como que as linhas da psique entendem isso? Como que funciona essa questão do masculino e do feminino dentro do poder da criação? Se nós pensarmos, a vida, ela flui através de duas energias primárias. Isso em todos os reinos, não só no reino do hominal, né, nosso reino, mas também no vegetal, no animal, funciona da mesma forma. A vida flui através de duas grandes energias, que é a energia do masculino e a energia do feminino. Então a gente pode dizer que a vida é configurada pelo masculino e feminino. E olhando para a nossa vida, para as questões da nossa vida, nós vamos ver que todas as áreas da nossa vida, elas têm uma cara, elas têm um jeitão, um formato. Ou é uma energia própria do masculino ou uma energia própria do feminino. Hoje nós vamos entender como funcionam essas energias, certo? Então há um poder muito grande, muito forte, dentro dessa questão do masculino e do feminino, no poder da criação. E nós carregamos isso, a nossa vida só flui se esse masculino e feminino estiverem equilibrados. Muitas culturas orientais já nos mostram isso, através das suas filosofias, que nós só estaremos equilibrados quando o meu masculino estiver equilibrado com o feminino. Ou seja, quando o meu yin e o meu yang estiverem em equilíbrio, eu conseguirei ser quem eu preciso ser, quem eu desejo ser. Somente quando, do contrário, eu vou sempre estar pendente, ou vou estar potencializado mais em algo, ou enfraquecido mais numa situação. Quando acontece isso, o fluxo da minha vida tende a perder força, tá bem? Mas vamos lá, vamos continuar com o nosso conteúdo. Uma coisa que é importante, se vocês tiverem alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta, pode deixar no comentário, tá? Já aproveita também, né, e clica ali no aviãozinho, já convida alguém que você acha que precise desse conteúdo, precisa de entendimento, é simples, só apertar ali, marcar, compartilhar e convidar o pessoal, que é importante para que todos possam entender esse movimento, que é bem importante, o movimento da vida, ok? Então o que a gente precisa entender? Existe a força do pai e a força da mãe. A força do pai está totalmente conectada com o quê? Com a força do masculino. A força da mãe, do feminino. Qual que é a função do pai?
Qual que é a função do pai na nossa vida? A função do masculino na nossa vida? A função do masculino é a de levar para o mundo, é a ação, é a execução, né? O masculino é aquele que mostra o caminho, né? Que é a determinação, a ação, a definição, a certeza. É a execução, é agir direto no mundo. Quando eu tenho essa força do meu masculino equilibrado, eu consigo vivenciar o mundo de uma forma mais íntegra. Quando eu estou com o meu masculino fortalecido. E é bom a gente entender que não é porque só eu nasci menino, né, eu nasci um homem, que eu tenho o meu masculino fortalecido. Não, pode ter havido situações, consequências das experiências que eu passei e o meu masculino está o quê? Reprimido, ou estou com o meu masculino, meu feminino potencializado enquanto homem. Ao que é um desequilíbrio do meu yin e do meu yang. Eu não tenho equilíbrio e força de vida, tá bom? Então a força do pai é essa, de mostrar o mundo. O pai é aquele que deveria levar a criança para a escola, que deveria levar a criança para o esporte, levar a criança no parquinho, que deveria levar a menina principalmente, né, para as coisas do mundo, né, no shopping. Então essa é a função do pai. Infelizmente, culturalmente, não existe mais essa transmissão. Aliás, hoje está mais propício a isso do que antigamente, né? Antigamente, todas as funções maternais eram quem? Das mulheres. Então, por isso que a gente vê muitos afastamentos, muitas situações lá atrás que influenciam a nossa vida hoje. Então, o pai é aquele que mostra o mundo. Quando eu não tenho pai, quando eu não tenho a força do pai, quando eu não estou dentro dessa esfera do pai, eu tenho dificuldades de lidar com o quê? Lidar com o mundo, tá? O que é a força da mãe? A força da mãe é a força de acolhimento, de recepção. A mãe é aquela que gera, que acolhe, que alimenta, é a arte, né? É a imaginação. A mãe é o mundo interno, o pai é o mundo externo. Então, a mãe traz para alimentar, para cuidar, e o pai leva para soltar. Então a força da mãe é essa. Quando eu não tenho a força da mãe, eu tenho dificuldades de gerar, de criar, né? de guardar, de prosperar. A prosperidade, o dinheiro, a abundância, tudo aquilo que alimenta tem basicamente a força da mãe, tem a face da mãe, né? Então a mãe, dentro desse movimento de crescimento, a mãe ela tem mais força, o feminino tem mais força do que o masculino, porque ela é que gera, né? O masculino que resolve, é a ação, é a resposta, né? É a reação. O feminino é a resposta, né? Ser responsivo, tá bem? E como é que funciona essa dinâmica de pais e filhos? Porque a gente entende assim, o Gerson está dizendo que tudo bem, tem a força do pai, a força da mãe, pode ser que eu não tenha a força do pai, não tenho a força da mãe. Tá, mas como é que funciona essa dinâmica? Né? Dentro dessa visão das constelações familiares, dentro dessa visão da sistêmica, como é que funciona essa relação? Quando que eu perco a força do pai e quando eu perco a força da mãe? E essa informação é para que a gente possa entrar no nosso assunto, tá? Que é a relação do pai com as filhas, ou das filhas com o pai, correto? Bora. Então, como é que funciona essa dinâmica? De uma forma ideal, como que deveriam ser as coisas? Deveria ser assim, ó. Eu nasci, olhei para o meu pai, olhei para minha mãe, e eu preciso da força deles para que a minha vida possa ter força. Então eu preciso de 50% do meu pai, 50% da minha mãe, para que eu possa ser uma criança 100%, eu faço o movimento, me viro e vou embora para a vida. Esse é o movimento ideal. Isso se os meus pais conseguissem me dar aquilo que eu precisei. Tá, mas o que eu precisei, Gerson? Comida, alimento, roupa? Não, precisei de mais do que isso. Eu precisei principalmente de conexão. Conexão através de quê? Através do amor. Essa conexão através do amor se dá através do carinho, do afeto. A criança não quer roupa, ela quer o carinho do pai. A criança não quer comida na mesa, ela pode precisar, mas ela não quer, ela prefere o colo da mãe. Então, essa conexão com o pai e com a mãe é que é necessária para que nós possamos tomar aquilo que é nosso, meu 50% do pai e 50% da mãe.
Só que, como eu disse, isso é um movimento ideal. No movimento real não acontece isso. E não tem como acontecer. Por quê? Porque não existem pais perfeitos. Não é mesmo? Quem tiver um pai perfeito, levante a mão assim que vai ser raridade. Porque na atual conjuntura não existem pais perfeitos. E gerações atrás, pior ainda, né? As coisas não eram. As dificuldades, não é porque não queriam, tá? É por causa das dificuldades. As dificuldades eram tantas, né? Precisavam se posicionar, trabalhar, se virar, resolver as suas questões, que os filhos eram o que menos importava, né? Eu cuidava, eu dava o sustento, não deixava faltar nada, porém, se virem, eram 10, 15 filhos, um cuidava do outro, e eu tinha que fazer o que fazer, eu ia trabalhar, a mãe cuidar, ajudar o pai, enfim. Então não havia esse cuidado que é necessário para que o filho possa tomar essa força, né, esse masculino e esse feminino do pai. Então essa dinâmica, ela funciona dessa forma. Ela pode ser, e quando que eu não recebo os 50% do meu pai, 50% da minha mãe, eu sou uma criança, um adolescente, depois acabo me tornando um homem, o quê? 30, 40, 50%. Eu não consigo sair para a vida. Eu saio para a vida de costas, esperando ainda que o meu pai e minha mãe me dê aquilo que me complete. O que falta para mim? Né, enquanto eu não receber isso de volta, naturalmente eu vou procurar no mundo aquilo que falta para mim. Eu vou procurar muitas vezes um relacionamento de casal, muitas vezes eu vou procurar dentro do meu trabalho, dentro da minha paternidade, dentro dos meus amigos, dentro do meu amor próprio, aquilo que falta para mim. Ou seja, muitas vezes a força do pai ou a força da mãe. Então essa dinâmica é bem importante, tá? A gente entender. Não existe pais perfeitos e todos nós temos necessidade de curar algo dentro da gente. É necessário curar algo dentro da gente. Porque se nós tivéssemos tomado a nossa vida como deveria ser, naturalmente nós não teríamos problemas, nós não teríamos dificuldades. As nossas buscas no mundo não seriam essas buscas que nós temos hoje. Porque pensa comigo, o que são as buscas no mundo? A gente busca por quê? A gente busca por prosperidade, a gente busca por estabilidade financeira, estabilidade emocional. Nós buscamos por quê? Nós buscamos por bons relacionamentos, né? Um bom carro, uma boa casa, dinheiro. Será que a gente gosta de tudo isso? Será que eu preciso realmente de dinheiro, de carro, de prosperidade, de relacionamento? Na verdade, o que eu busco por trás de tudo isso, existe uma busca, e é uma busca emocional. Eu não gosto de nada disso. Eu gosto simplesmente da emoção que isso me traz. A emoção que isso me traz. Por quê? Porque o que falta em mim hoje, o que eu busco, o que falta, é o que faltou lá atrás. Lá na conexão da base, papai e mamãe. Papai e mamãe. Alguns têm têm vidas mais tranquilas, outras vidas mais complicadas. Se você olha para a base, você vai entender que faltou algo. Eu vejo isso, pessoal, todos os dias nas constelações familiares. Todos os dias as constelações mostram para a gente que as dores do presente estão relacionadas principalmente com essa conexão com a base, com a fonte da vida, que é o quem? Meu pai e minha mãe. Tá? Então, qualquer dinâmica com os pais pode faltar essa força de vida nos filhos. Por exemplo, pais afastados, né? O pai pode ser um pai que trabalha demais, ou um pai que abandone, que é uma separação mal feita dos casais, um pai que abandona, que vai trabalhar e volta só final de semana, um pai que se preocupa muito com o trabalho, não se preocupa com os filhos. Então, esse afastamento dos pais, tanto isso da mãe também, tá? Esse afastamento dos pais causa esse movimento de amor interrompido e falta algo dentro de nós, ou masculino, ou feminino, ou as duas coisas. Né? Pais excluídos também são importantes. E é muito fácil a gente ver pais excluídos. Por quê? Porque quando é que um pai é excluído? Quando ele faz algo e fica muito claro que ele não merece estar naquele lugar. Quando o pai, por exemplo, toma atitudes que não são condigentes com a situação, com a posição, o homem toma atitudes, né, de ser o marido ou de ser o pai, e ele é julgado. Quando há o julgamento, há a exclusão. E a exclusão é a primeira lei da vida, tá? Primeira lei da vida, é a lei do pertencimento, ou seja, não pode haver exclusões. Todo aquele que um dia pertenceu precisa continuar pertencendo, tá bom? E outra coisa que é interessante,
Às vezes a gente acha, tudo bem, mas as pessoas me falam isso. Mas Gerson, mas o meu pai era muito legal, a minha mãe era muito legal, sempre presente, estava sempre ali, sabe, se posicionando, sempre sabe, me ajudando, me dando tudo, nunca me faltou nada na vida, né? Sempre ali, me cuidavam, deixavam fazer isso, deixavam fazer aquilo outro, eram muito cuidadosos comigo. O que diferencia o veneno do remédio? A dose, não é mesmo? Muitas vezes não é o ser afastado complica, né? Mas muitas vezes o ser presente demais complica. Porque não sou presente demais, eu prendo, eu acabo não vacinando essa criança, esse meu filho, para o mundo. Então eu coloco dentro de um casulo essa criança, né? Como proteção. E o que acontece? Quando essa criança precisa sair para o mundo, ela não tem força para sair para o mundo. Então, tanto menos quanto mais também são prejudiciais. Eu posso potencializar, né, também, tanto para o negativo quanto positivo. E o meio termo é que funciona. Eu tomar somente aquilo que é meu. Mais ou menos não é possível, não é necessário, ok? E a gente vai entender agora, dentro dessa jornada que nós estamos viajando, dentro dessa questão de pais e filhos, tá? A gente vai entender uma dinâmica muito importante, que é o tema da noite, que é o nosso tema da noite, tá? Relação de pai e filha, tá? Pensa comigo assim, ó. Lembra que eu disse no começo da nossa conversa que o feminino é muito importante, que o feminino é aquele que gera, aquele que traz. O feminino, ele é um braço, uma extensão do Criador aqui na Terra. Porque as mulheres são as únicas que conseguem fazer, as mulheres do sexo feminino, fazer aquilo que Deus faz. Ou seja, gerar, né? Alimentar, né? Formar. Então, o feminino é muito, muito importante. E para as mulheres é muito importante, porque se as mulheres de alguma forma elas perderem esse feminino, ou despotencializar no feminino, ou se potencializar no masculino, elas perdem a essência delas. A essência. Então, mulheres, entendam isso. É muito necessário que vocês tenham a sua essência em plenitude, o seu feminino muito bem conservado, fortalecido, para que vocês possam ser quem vocês querem ser. Bom? E aí acontece assim, ó. Tá, Gerson, mas e qual é a relação do pai com esse feminino? Eu percebi, existe tecnicamente uma dinâmica que acontece, e eu percebo isso sempre dentro desse mundo das constelações. Isso várias vezes eu vi. Existe uma dinâmica que diz assim, ó. Entre a filha mais velha e a filha mais nova, tá? E eu vejo que 99% das questões são assim, ó. A filha mais velha, a menina mais velha, tá? Quando no relacionamento dos pais as coisas não estão bem, e o que pode ser bem? Eles podem estar brigados, eles podem discutir muito, eles podem ter agressões verbais, agressões físicas, ou simplesmente eles podem se tornarem bons amigos. Tá, mas se tornar bons amigos não é legal, Gerson? Não, não é legal. Por quê? Eu não sou filho de amigo, né? Eu sou filho de um homem e de uma mulher. Quando o meu pai e minha mãe entram em um consenso, eles passam a ser mais amigos do que homem e mulher, vai faltar algo, né? É como se houvesse uma separação. Quando há essa separação, alguém entra nesse meio para tentar ajudar. Na relação de filhas, quem entra no meio desse casal para tomar uma posição é a filha mais velha. Quando a filha é mais velha. E às vezes assim, tenho 10 irmãos, Gerson, e eu sou a terceira filha, mas eu sou a primeira mulher. Tá aí, ó, a relação é essa. Se houver questionamento lá, essa menina tende a entrar nessa história e tomar uma posição. Ou toma a posição do pai, ou toma a posição da mãe. E aí o que acontece? Quando ela toma a posição do pai, ela entra na esfera do pai e ela se potencializa no masculino. Tá? Quando ela toma, né, ela entra na esfera da mãe para tomar o lugar da mãe, ela fere a lei da hierarquia, ela se torna maior do que a mãe, e aí sim, ela se superpotencializa no feminino e ela se prejudica nessa história. Tá? Então a filha mais velha ela sempre tende a entrar no meio do casal. E a filha mais nova, ela sempre vai tender a quê? A ser do pai.
ser a filha do pai, ela é toda do pai. E nesse movimento, pessoal, não há pai ruim, não há pai que abandone. Simplesmente, o pai que for, a filha sempre vai olhar para o pai. E as pessoas dizem assim, Gerson, cara, mas eu tinha problemas com meu pai. Eu nem gostava muito do meu pai, sabe? Eu criticava ele tinha aqueles comportamentos dele, tinha vícios e tal, me machucava, eu tinha vergonha do meu pai, nem era conectado com ele, como é que você está dizendo isso? Quando eu abro a constelação não dá outra, inconscientemente eu estou conectada com o pai, porque esse é um movimento inconsciente. A gente precisa, as mulheres precisam para que a vida delas possa estar plena, que a fonte esteja plena. Então o que faz? Elas entram. Não estou dizendo que os homens não façam, tá? Os homens também fazem esse movimento. Mas como o assunto hoje é as mulheres, estão falando sobre essa dinâmica das mulheres. A filha mais nova entra nesse caminho. Tá, Gerson, e as filhas únicas? Mesmo processo. As filhas únicas, elas são privilegiadas nessa história. De uma forma, né, não tão boa. Por quê? Porque elas assumem tudo, não tem ninguém para dividir. Então elas entram nessa história e sempre vão entrar, porque não existem pais perfeitos, e elas sempre vão se sacrificar a própria vida para que possa manter a vida de quem? A vida do sistema. Tá? Então elas entram nessa história e ficam lá. Quando eu entro, eu menina, tá? Quando eu entro na esfera do pai, tá? E entre aspas, me caso com o pai, viro a filhinha do papai, ou tomo uma postura, né, do lado desse homem, desse pai, o que acontece comigo? Nessa esfera eu fico potencializada onde? No masculino. E aí eu perco, menina, eu perco a força da mulher, a força do feminino. E aí minha vida não flui. Não flui no nada, não flui na prosperidade, não flui na abundância, sabe? Minha vida realmente ela fica masculinizada. E imagine, relacionamento de casal, não flui. Por quê? Porque ela entra numa relação de casal super potencializada no masculino. Quando ela pega tudo bem, se ela pega um masculino fraco, né, um masculino que pode muitas vezes estar conectado na esfera da mãe, e aí ele é muito feminino, tudo bem, aí sim. Aí é que acontece, geralmente a mulher é que é mais, né, a mais forte da relação, e o homem é o mais submisso. Está vendo que a ordem está descumprida nessa história? Porque a função da mulher nesse movimento, a mulher tinha que ser aquela que acolhe, a que cuida, e o homem é aquele que resolve. Essa é a função do feminino e masculino. E não estou dizendo que está errado a mulher ser também, ou o homem não deixar a mulher ser. Não, eu estou falando da forma original, da forma natural, da força do homem e da força da mulher. Tá? Dessa forma deveria ser assim. Quando a mulher está super potencializada no masculino, ela lida com a vida dela muito masculinizada. E aí ela não sabe lidar com isso. Ela não vai conseguir lidar de uma forma harmônica. Ah, minha vida é boa? Sim, minha vida é boa. Sou super masculino, minha vida é boa. Tudo bem. Poderia ser bem melhor. Com certeza. Poderia ser bem melhor. Só não é porque está nessa esfera do pai. Entendem? E o menino também, tá? Vamos pegar o gancho do menino, o menino faz a mesma coisa. Se as coisas, principalmente o filho mais velho e o filho mais novo, tá? Se as coisas no relacionamento do casal não funcionam, eles entram nessa história, acabam assumindo a mãe também, uma posição do lado da mãe, pegam nessa esfera, né? Entram na esfera do feminino, se potencializam no feminino, e aí a gente vê, quando nós vemos hoje em dia, muitos homens sem força de decisão, procrastinadores, que não conseguem decidir se vão para lá, se vão para cá, sabe? Não conseguem saber o que vão fazer com a própria família, pais fracos, né? Pais que não conseguem dar para os filhos aqueles que eles precisam, assim como mães masculinas, elas conseguem, dentro da maternidade, também dar para os seus filhos aqueles que eles precisam. Dar totalmente a força da mãe. Entendeu? O que acontece? A gente não tem uma vida plena, e aí esse ciclo vai se repetindo, geração por geração, como a gente vê hoje. Se eu olhar para a minha geração, 2 gerações atrás, eu vou ver que as coisas melhoraram bastante, né? dentro da vida dos descendentes. Mas muitas coisas são iguais, muitos ciclos se repetem, muitos padrões se repetem. Né? Por quê? Porque os problemas, essas questões
do masculino e do feminino vem passando de geração por geração até chegar a mim. Perfeito? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se alguém tem alguma dúvida para a gente fazer. Ainda temos tempo, pessoal. Não? Tudo tranquilo? Vamos ver aqui. Não. Ok. Lembrando a vocês, pessoal, que essa live, ela é a primeira live, né, de aquecimento para a jornada Caminho da Águia, que vai acontecer entre 12 e 15 de dezembro. Vão ser 4 encontros com muito conteúdo, muitas práticas, muitas vivências, né, muito entendimento de como nós funcionamos, dessa dinâmica, da estratégia que nós utilizamos para que a gente possa formatar a nossa vida e com muitas ferramentas para que a gente possa ressignificar, que a gente possa entrar, né, nesse movimento de ressignificação. Isso é um despertar espiritual. As pessoas pensam assim, Gerson, mas eu preciso de uma ferramenta específica para despertar? Sim, por exemplo, a constelação familiar, né, ela é uma ferramenta de ressignificação, tá? Da ressignificação. Porém, eu entendo, enquanto constelador familiar, e é uma visão minha, tá? Eu entendo que 70%, 30% eu consigo, através da constelação familiar, resolver. Tá? Através do quê? De uma ressignificação emocional. Os outros 70% é entendimento. Os 70% é entendimento da própria vida, porque eu consigo modelar a minha vida. Mas para que eu possa entender como modelar a minha vida, eu preciso primeiro fazer o quê? Entender quem eu sou. Não é mesmo? Como é que eu vou querer saber aonde eu vou chegar se eu não sei nem onde eu estou? Então eu preciso me entender, me conhecer. Então essa jornada, a jornada que eu vou fazer, a jornada Caminho da Águia, que vai ser em dezembro, de 12 a 15 de dezembro, ela tem esse fundamento. Mostrar de uma forma bastante vivencial como que vai funcionar, tá bem? Para os inscritos, né, que estiverem inscritos na jornada, vai ter sorteios para que possam conversar comigo, a mentoria ao vivo, né, durante a jornada, tá? E posteriormente, vão ter algum sorteio, alguns brindes com constelações individuais. Então, quem tiver interesse, vai lá na bio, se inscreve, ainda dá tempo, temos ainda bastante tempo para se inscrever, e vai ser um movimento bem interessante, tá bem? Deixe seus comentários, se quiser, para que eu possa conhecer vocês, tá? Se vocês já são inscritos na plataforma, são inscritos já na jornada, deixe lá assim, ó, sou Águia, se você não é ainda, sou novo aqui, deixe lá para que eu possa conhecê-lo, saber, né, ter uma interação com vocês, e começar desde já essa integração, para que a gente possa chegar bem afiado no dia da nossa jornada, tá? Tem algumas perguntas aqui. Como sair da esfera do pai? Perfeito, isso vai ser o final da nossa live hoje. No final tem todo um conteúdo para dizer como sair da esfera do pai e entrar na esfera da mãe, tá bom? Então fique atento, tá? Como descubro que está mais potente em mim, masculino e feminino? Uau, essa é uma pergunta bem interessante, tá? E tem outra pergunta bem importante depois. Filhos adotados, como fica? Isso é uma dúvida muito comum. Isso é algo que a gente trabalha bastante dentro das constelações familiares, tá? Então, como que eu descubro se eu estou mais potencializada, né, no masculino ou no feminino? Pensa comigo assim, ó. A força, vocês têm a força da mulher, tá? Por natureza, as suas relações deveriam ser muito mais leves. Prosperidade deveria ser mais leve. Abundância, conexão com o dinheiro, profissional, todas essas são viés relacionados com o feminino, tá? Relacionamento de casal, maternidade, todas essas características, todas essas situações requerem características femininas. Se eu analiso a minha vida, e para isso que a gente está fazendo essa live hoje, vocês possam pensar na vida de vocês. Se vocês analisarem a vida de vocês e entenderem que muitas vezes eu sou muito reativa, sou muito explosiva, se eu não sei lidar com o mundo, né? Se eu não consigo, eu tenho prosperidade, mas eu não consigo lidar com a prosperidade. Se eu ganho dinheiro, se eu faço dinheiro, mas eu não consigo lidar, eu gasto muito dinheiro.
essa relação com o mundo está relacionada com o pai, com o feminino, com o masculino. Então, quando a mulher tem essas características, ela tende a estar potencializada nessa esfera do masculino, tá? E é o que você faz, você precisa fazer o movimento de sair dessa esfera. E é o que nós vamos falar no final, tá? Da nossa live hoje. Os casos dos filhos adotados, tá? Filhos adotados é assunto para uma live inteira. Por quê? Porque eu não vou nem me aprofundar muito na questão dos filhos adotados, porque é um assunto bem profundo, tá? Mas como que funciona filho adotado? A gente precisa entender que a nossa força vem do nosso pai e da nossa mãe. Correto? A fonte da nossa vida é o pai e da nossa mãe. É como se fosse duas fontes energéticas. O meio e a máquina, a sua função é se me conectar com essa energia masculina e feminina. Quando, por algum motivo, por alguma circunstância que não vem ao caso, né, esses pais não ficam com esse filho ou com essa filha, vamos colocar a filha nesse caso, né? Não ficam com essa filha e entregam essa filha para adoção, por mais que a mãe adotiva, que o pai adotivo deem tudo o que ela precisa, e olha só como é interessante, dão o que ela precisa. O que ela precisa? Ela precisa de cuidados, de carinho, de atenção, de segurança, perfeito. Dão tudo o que ela precisa, eles não conseguem dar o quê? A força da vida. Porque a força da vida não vem deles. Por mais amor que haja dentro, e é louvável essa questão da adoção, tá? É muito, muito benéfica essa questão da adoção, principalmente quando há o abandono, né, da criança. Alguém precisa cuidar dessa criança quando os pais não dão conta disso, por algum motivo. Então, é importante que haja um cuidador, mas é um cuidador. Não é origem. Então, quando há esse movimento, é preciso que eu faça um movimento de retorno aos pais. De tomar os pais, que eu vou falar daqui a pouco, como tomar pai e como tomar mãe. Mas há movimento, tem muitos clientes que são adotados e que já fizeram muitos movimentos em relação a isso, e a vida transformou, mudou, porque eles começaram a tomar a força de vida através dessa reconexão. E essa reconexão não é uma reconexão física, tá? Não é uma reconexão física. Vai lá procurar o pai e a mãe e pai, me cuida, mãe, me cuida. Não, não é uma reconexão física. É uma reconexão energética, de alma. Eu posso retornar e tomar aquilo que é meu. Essa é a vantagem. Nós podemos fazer os nossos movimentos. A gente vai entender isso depois, tá? Então, os filhos adotados, eles precisam fazer movimentos de tomar a força dos pais. Ir lá e tomar a força dos pais, tá bom? Vamos fazer mais uma pergunta antes de a gente continuar. Não tive a figura masculina na infância e hoje tenho muito o masculino na essência. Perfeito. Sim, com certeza, tá? Com certeza. E aí você pergunta assim, tá, Gerson, mas eu não tive o masculino, como é que eu tenho o meu masculino, né? Eu tenho muito masculino na essência. Não é para ser o contrário, já que eu não tive, entendeu? A gente não teve isso materialmente, tá? E aí quando eu não tenho, pensa comigo, quando eu sou menina, tá? E eu não tenho a força do pai, automaticamente eu tenho que procurar esse pai. Eu me conecto a esse pai em essência, conecto esse pai via sistema, tá? Então eu busco esse pai, tá? O pai pode ter ido embora, tá? Eu vejo muito isso, os pais vão embora, ou o pai não dá conta, ou o pai não às vezes nem sabe que são pais, vão embora, tá? E as filhas, e muitas vezes os filhos, eles estão potencializados nesse masculino, buscando esse pai. E buscando esse pai aonde? Buscando esse pai na vida, né? Buscando nos relacionamentos, buscando no trabalho, né? Buscando na segurança, buscando no amor próprio. E elas são muito masculinas por quê? Porque dentro delas estão conectadas com essa fonte desequilibrada. Entende? Então, mesmo que o meu pai tenha ido embora, que minha mãe tenha ido embora, eu posso estar conectado dentro da esfera dele. Não é a presença física que faz, mas sim, preste atenção, não é a presença física ou a ausência física que faz, mas sim a ausência energética, a ausência da força. Porque às vezes o meu pai está presente, meu pai me dá tudo o que eu preciso, me dá dinheiro, me dá roupa, me dá bons tratos, me dá tudo, só não me dá atenção. E aí quando me dá atenção, a criança quer atenção. E eu carrego isso para a vida. Por quê? Por que eu carrego para a vida? Porque o que acontece na infância, não fica na infância. Eu carrego para a minha vida. Entende? Então é importante
não só a presença física, não só os tratos do pai, mas também a conexão com meu pai. Entendeu? A conexão de alma com meu pai. Bom? Vamos lá, pessoal. Vamos tocar um pouquinho, depois a gente fala mais sobre as perguntas. Não pode fazer perguntas, tá? Certo. O que acontece quando as meninas são potencializadas? Aí vai junto a ajudar naquela resposta, né, que eu dei antes. O que acontece quando as meninas, as mulheres, elas são potencializadas nessa esfera do pai? Além de perder a força da menina, né, ela vai geralmente procurar no mundo o pai, tá? Então, onde que eu procuro o pai? Geralmente eu procuro os meus relacionamentos afetivos. E eu canso de ver situações em que as mulheres acabam se postando, né, numa relação afetiva como filhas, né? E aí se arruma, se encontra ainda um masculino, um homem ainda que tem uma necessidade de cuidar, aí sim. E aí a relação fecha, né? E aí é aquela que precisa ser cuidada, que busca o masculino, aquele masculino que quer cuidar, automaticamente há uma conexão. É uma conexão saudável? Não, porque não há equilíbrio de troca. Não há equilíbrio de troca. E uma relação só consegue ser perfeita se houver equilíbrio de troca. Ou seja, se eu der, ela recebe, ela me devolve, eu recebo, eu devolvo. E quando houver essa dinâmica de equilíbrio de troca, há sucesso. Quando eu só dou e ela quer receber, está procurando o pai, ela só quer receber, ela recebe, fica pesado para essa mulher. Por quê? Porque ela está recebendo demais. E muitas vezes também tem aquela questão. Às vezes, quando eu procuro o meu pai nos homens, nenhum homem vai ser tão bom quanto o meu pai. Entende? Que eu vou sempre arrumar defeito, problemas, questões com o meu relacionamento. Por quê? Porque nenhum homem é perfeito. Nenhum homem é igual ao meu pai. E o meu pai, por pior que ele tenha sido, as atitudes piores que ele tenha sido, ele sempre vai ser o melhor homem. O pai é o primeiro amor da vida da mulher. É o primeiro homem da vida da mulher. A força do amor, o amor entre masculino e feminino, começa nessa conexão com pai e mãe. Com pai, perdão. Começa nessa conexão da filha com o pai. E aí, quando eu vou me posturar, né, nas minhas relações afetivas, quando eu vou me conectar com o amor afetivo, automaticamente eu vou espelhar o amor que eu espero do meu pai. E se eu não tive, eu quero que alguém me dê. Só que ninguém vai me dar aquele amor afetivo do meu pai, porque ele é único. Não tem igual. Tá? Então as relações afetivas, elas sofrem muito com essa questão das mulheres estarem potencializadas no masculino. A questão da maternidade é outra situação específica também. Por quê? Porque eu posso dar tudo para o meu filho, e às vezes eu não dou nada, enquanto mãe. Né? Por quê? Porque às vezes eu não sei ser mãe. Por que eu não sei ser mãe? Porque eu sou mais pai do que mãe. Sabe? Sabe aquelas histórias, aquela família que a mulher se coloca lá, ela se postura como aquele que ordena, aquele que controla, o cuidador da casa, e o pai já é mais o que vai meio de campo, sabe? Vai amenizando, como se a relação estivesse invertida. Exatamente isso. A mulher ela é muito masculina e esse homem é um homem fraco, um homem feminino. Então as posições se invertem e ela não consegue ser a mãe que os filhos querem, que os filhos precisam, né? Aliás, né? Precisam, aquela energia de mundo interno da mãe, ela não consegue passar. Por quê? Porque ela está no mundo externo, ela está na ação, está na reação, entende? Então a maternidade ela sofre muito com essa questão. Profissão é outro fato também. Não existe, e é fato, tá? Não existe uma figura mais criativa e que sabe fazer mais dinheiro do que a mulher. Tá, Gerson? Mas e os grandes homens da história eram homens, né? Como é que as mulheres... É que as mulheres não sabem a força que têm. A força de geração, de criação. As mulheres são a imaginação. As mulheres são muito mais criativas, imaginativas, muito mais produtivas, fazem gerar do que o homem. É que as mulheres não têm essa postura por causa do inconsciente coletivo, né? Do posicionamento, que a mulher sempre vai ter que se colocar atrás. Ah, pessoal, mas as mulheres hoje em dia não querem assim.
Tudo bem, elas não querem, conscientemente não. Mas inconscientemente ainda existe um padrão, uma crença, que faz com que a mulher fique atrás do homem. Então o homem vai na frente e a mulher vai atrás. Sabe essa postura? A mulher vai na frente e o homem vai atrás. Na realidade, hoje em dia, não. A mulher vai do lado do homem. E muitas vezes a mulher vai na frente do homem. Ela tem o poder para fazer isso. Se ela não consegue fazer isso, é porque ela está presa, né, em alguma crença, algum hábito, ou ela está potencializada numa energia que não é dela, numa força que não é dela. Tá? Então a profissão diz muito com relação à mulher. Se a mulher está equilibrada ou não. E não está, nunca está, mas ela pode estar mais ou menos equilibrada. E esse é o nosso movimento. Nós estamos hoje fazendo essa live para que a gente possa entender isso, tá? Como fazer esse movimento de reequilíbrio, tá bem? E no amor, né? No amor eu já comentei relacionado, amor. A mulher é amor, né? O homem é ação. Então a mulher é amor. Se a mulher não consegue ser a mulher, o feminino que ela quer, automaticamente ela não tem a força da mulher, automaticamente amor para ela é algo muito frágil, né? Porque para o homem é assim, o homem não é, o homem, na verdade, o homem não sabe amar, né? O homem tem nuances do amor, o amor realmente vem da mulher, da mãe, vem da mulher. Então se a mulher não tem essa força do feminino, ela não consegue ser a expressão do amor para a qual ela foi feita, ok? Algumas perguntinhas aqui. Como equilibrar a força do masculino e feminino? Nós vamos falar sobre isso agora, tá? E alguém me perguntou como constelar com você. Na bio tem um linkzinho lá, vocês falam comigo no WhatsApp e a gente pode agendar e fazer uma constelação individual, online ou em grupos, tá? É só ir lá na bio do Instagram, tem o link lá para o meu WhatsApp, tá bem, pessoal? Alguma dúvida? Por enquanto não, nós estamos chegando quase no fim da nossa live, já estamos com 45 minutos. Agora a gente vai entrar agora na solução, né? É o que todo mundo estava perguntando. Tá, Gerson, você falou o porquê que as coisas acontecem, e esse é o porquê, tá? Como a gente faz e o que a gente faz, a gente sabe. Agora, por que a gente faz? Então, todo esse conhecimento, toda essa informação que eu estou passando para vocês, é para que vocês possam entender o porquê que fazem. O que fazem, como fazem, você sabe exatamente. Então, por que eu faço isso? Nós estamos vendo hoje, por causa principalmente a menina com o pai, dessa dificuldade, ou desse afastamento, ou dessa não conexão do feminino, da menina, da filha, com os pais. E é muito importante. E aí vocês vão entender, né? Poxa, o feminino é tão forte, mas por que o feminino fica fragilizado diante do masculino? Porque a vida flui do masculino e do feminino, né? A vida não é só do feminino. Existe a necessidade do masculino também, entende? Então a menina, ela precisa que a vida dela esteja plena, que o masculino dela esteja forte. É uma regra, por lealdade, para que ela possa manter a vida, eu preciso que o meu feminino e o masculino seja forte. E aí quando isso está fraco lá na origem, eu vou entrar nessa história, eu vou colocar meu masculino e vou colocar meu feminino para fortalecer, para que a minha fonte possa ter vida, tá bom? Bora lá! E agora, como eu saio, tá, da esfera do pai? Né? Como sair da esfera do pai? Não tem como mudar a história. Concordam comigo? Já aconteceu, né? Se houve um abandono de pai, se houve uma exclusão de pai pela mãe, se o pai não era um bom pai, ou se o pai era muito bom pai, né? Se todos os atos e os fatos da história já aconteceram. Não tem como mudar, não existe máquina do tempo que nos volte lá e faça a gente resolver. Se fosse, seria bem interessante, né? A gente pegaria a máquina do tempo, voltaria lá, né? Na época da minha concepção, bateria um belo do papo com a minha mãe e com o meu pai, mostraria algumas realidades que eles não conheciam na época, automaticamente eles iam me olhar diferente. E hoje eu estaria bem melhor, né? Ou estaria bem mais tranquilo, né? Ou não teria passado durante toda essa etapa por muitas situações que eu passei. Seria bem melhor, mas não tem como, não existe máquina do tempo. E a única forma da gente fazer isso é a gente olhar para trás, tá? E tomar aquilo que é nosso. Esse é o fato.
eu consigo mudar o estado emocional que eu tô agora através dessa visão que eu tenho. Por isso que, né, o Vida de Águia, que é o método que eu criei, ele tem essa visão. Eu entendo, eu acredito, tá, que todos nós temos o direito de termos uma vida plena, de termos uma vida abundante, todos nós temos o direito de ter bons relacionamentos, de termos paz de espírito, muita saúde, nós temos o direito. Se nós não temos isso, é porque houveram situações que nos bloquearam, que nos limitaram, e hoje nós não conseguimos manifestar aquilo que nós já temos. Quando a gente consegue libertar-se dessas correntes do passado, né, e tomar a minha força, aquela minha essência, eu consigo fazer um movimento de despertar espiritual. Então o movimento, né, que esse método Vida de Águia traz, é essa nova visão da vida e de me conectar com aquele que eu sou, tá? Então nesse movimento, como é que eu saio da esfera do Pai? O primeiro passo é tomar a força do Pai. Tomar a força do Pai. Ah, Gerson, como é que eu tomo a força do Pai? Vejam bem, esse termo, tomar a força da mãe, tomar a força do pai, tomar a força dos pais, dos antepassados, é um termo muito utilizado dentro da constelação familiar. E o que é tomar a força? Tomar a força é olhar para trás e não julgar. Separar aquilo que eu misturei. Tá, e o que eu misturei, Gerson? Não fui eu que misturei, foi a criança que misturou. A criança que misturou o que o meu pai fez de quem meu pai é. Tá? Então, quando eu, menina, estou focada, estou dentro dessa esfera do pai, potencializada no masculino, e entendo que eu faço isso por causa disso, e hoje eu já sei, né? E você hoje está analisando isso, você está ouvindo o Gerson falar, você está entendendo. Olha para a tua história e veja qual é a tua relação com o teu pai, né? Relação com a tua mãe, e veja se as coisas foram tranquilas. Se não foram tranquilas, olha para isso. E veja se dentro de você não há um movimento de julgamento inconsciente. Então o primeiro movimento é tomar a força do Pai. E eu só consigo tomar a força do Pai quando eu olho para trás e vejo que tudo aquilo que aquele homem fez não é meu pai. Não é. O meu pai não é aquele que me abandonou, aquele que foi embora, aquele que sofreu, aquele que fez aquilo. Não, meu pai não é esse. Meu pai é só aquele que me deu a vida. É a fonte. Né? E a fonte não fez nada de errado, pelo contrário, fez algo muito bom, nos deu a vida. E eu nunca posso devolver isso aos meus pais. Nunca vou poder devolver. Por quê? Porque não tem como devolver a vida. Né? Então, o que eles me fizeram o que ele me fez, meu pai especificamente, foi muito importante, me deu a vida. Quando eu olho para esse movimento e eu entendo isso, o que acontece? Eu tomo a força desse homem. Toma força para mim. E aí eu me completo no masculino. Quando eu me completo no masculino, eu equilibro o meu masculino. Tá? E aí eu olho para a mãe e faço o mesmo movimento para a mãe. Sabe aquela dinâmica que eu falei no começo da nossa conversa? De no começo, quando eu nasci, eu vou lá, olho para meu pai, olho para minha mãe, tomo 50% do pai, tomo 50% da mãe. Então, vamos fazer agora contra adultos. Agora eu vou olhar para o meu pai, não vou julgar, vou olhar só o homem. O homem é julgável, o problema é dele, a questão é dele, é o destino dele. Tomo a força do meu pai, olho para minha mãe, tomo a força da minha mãe, e aí eu equilibro o meu masculino e o feminino. Quando eu faço isso, eu tenho plenitude para poder fazer o que eu quero do jeito que eu quero. De uma forma muito mágica isso acontece. Eu consigo me tornar uma nova pessoa. Através desse movimento de tomar o pai e tomar a mãe. Tá bem? E, lembra por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque havia um buraco lá atrás e eu entrei no meio dessa história e eu me juntei a esse casal para poder salvar a vida, potencializei no feminino masculino. Então o que eu faço? Eu preciso agora entender que eu tenho que parar de olhar para trás e olhar para frente. E como é que eu olho para frente? Olhando para a minha vida. Focando na minha vida. Entendam, a minha energia está onde está o meu foco. A minha energia está onde está o meu foco. Então, se eu olho para a minha vida e eu foco na minha vida e eu entendo que ela é importante, automaticamente eu me desconecto com as minhas amarras, as minhas correntes do passado.
e aí eu me torno aquilo que eu quero ser. Então olhar para a vida é um grande movimento fantástico, focar na própria vida. E para as meninas, tá? A última dica é fortalecer o feminino de vocês. Se eu estou potencializada no masculino, eu estou com o meu feminino fraco. Como é que eu faço isso? Olhando para o meu feminino. Principalmente entendendo que o meu feminino é muito importante. Existem muitos movimentos no mundo em relação ao feminino, tá? Também é assunto de uma live inteira. Sobre o sagrado feminino, sobre os rituais do sagrado feminino, sobre essa visão da mulher, tá? Mas o importante é, vocês mulheres precisam entender que o feminino de vocês é a chave, tá? Para que vocês possam ter a plenitude nas suas vidas. Vocês possam voltar para retornar com a sua essência, fortalecendo o feminino de vocês. Vocês podem fazer isso de várias formas, tá? Várias formas, né? Se sentindo mais mulher, olhando no espelho, vendo a mulher que está ali se elogiando, fazendo elogios, cuidando-se da sua aparência, se sentindo mais femininas, cultuando, né, o período menstrual de vocês, a lua de vocês, se sentindo mulheres, sabe? Esse movimento de se sentir é um movimento de se tornar. Eu me torno aquilo que eu quero atrair. Se eu quero atrair para mim um feminino forte, se eu sou mulher, né, eu me sinto feminina. Assim como se eu quero atrair a prosperidade, eu tenho que me sentir próspero. Eu tenho que dizer para mim mesmo, eu sou feminina. Eu me sinto, olho para mim, eu vejo uma mulher em mim. Quando eu faço isso, eu fortaleço meu feminino. Olha que isso são recursos para poder desfazer um movimento que foi feito lá atrás, na infância. Tá? Lá atrás, na infância, foi feito esse movimento de desconexão, de reconexão de forte com o masculino de vocês, do pai, né? Na esfera do pai, se potencializando, tornando muito masculinas, e agora nós estamos fazendo um movimento de ressignificação. Agora, conscientemente, a gente pode largar, né, essa história do pai e da mãe, essa história dos nossos antepassados, tomar a própria vida, fortalecermos-nos no masculino, no feminino, e tomarmos a força, as rédeas da própria vida. Entendam, tá? Entendam. Tudo que nós fizemos até hoje, tudo que nós fizemos até hoje na nossa vida, tá? Foi compensar situações e circunstâncias do passado, tá? Um molde, tá? Nós vivemos modulados. Existe um programa dentro de nós que diz assim, ó, você precisa ser desse jeito, e por mais que conscientemente eu não queira, eu faço igual. Porque o meu inconsciente é muito mais forte, muito mais poderoso que o meu consciente. É uma caixa preta dentro de mim, lacrada, fechada, e é onde tem um programa. Esse programa que roda. Não sou, tá? Não estou fatalmente condenado a viver assim. Enquanto eu não sei, sim. É como a gente vê pessoas que têm uma vida que não é boa, e passa ano, entra ano, quando você vê, ela está lá velhinha, com a mesma vida, sabe? Esperando chegar o momento da morte. Mas será que ela não teria possibilidade na atual conjuntura? Não. Devido ao baixo nível de consciência dessa pessoa, não teria como fazer diferente. Agora, nós temos a condição de fazer diferente. Nós estamos aqui entendendo isso e começando a fazer movimentos. Então, o grande movimento é entender isso, libertar-se dessas histórias do pai, da mãe, tomar a força do masculino, tomar a força do feminino e poder sair para a vida. Quando eu faço isso, acabou. Minha vida funciona de uma forma muito plena. Tá bem, pessoal? Tudo bem com vocês, então? Concluímos, então, no final da nossa live. Temos 1 hora de live. Só lembrando vocês, se vocês quiserem participar da jornada Caminho da Águia, vai ser uma jornada bem interessante, de 12 a 15 de dezembro. Serão 4 encontros, segunda, terça, quarta e quinta-feira, com vivências, com práticas, muito conhecimento, muito conteúdo, alguns sorteios também. Se inscrevam, lá na bio tem um link para vocês se inscreverem, vão lá para o grupo lá do WhatsApp dos alunos, e lá a gente já estamos já se movimentando, tem bastante gente lá já, estamos trocando ideia, mandando vídeo, está bem interessante o assunto lá, tá bom? Então, fiquem à vontade, tá? Se inscrevam e sejam uma águia. A vida de vocês, o importante é isso, é voar. Tá? E ver a vida com uma nova visão. Tá bom, pessoal?
Gratidão pela presença de todos, gratidão pela presença de todas. Semana que vem, na quarta-feira, temos uma nova live com um novo assunto e é a segunda live de aquecimento para a jornada a Caminho da Águia. Tá bom? Um grande abraço, boa noite e fiquem com Deus. Até mais.